A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de R$1.015.000. Ai. Muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então as pessoas compram e gastam assim de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu, tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né? Um dia eu fui pobre, né? Eu nunca tive a pretensão de ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre. Então o que acontece? O meu conceito de riqueza é o seguinte, é que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre porque eu não me contento com o que eu tenho. Não porque eu interprete que o que eu tenho já não seja suficiente, mas é que eu acho que há a possibilidade de ganhar mais. Eu não quero parar no tempo, eu quero continuar evoluindo, tá certo? Então, e outra coisa, essa evolução vai fazendo com que as pessoas assumam um caráter mais positivo na sua carteira, nos seus ganhos, né? Chega num determinado momento que você não consegue gastar, mas nem um centésimo daquilo que você ganha. Então as pessoas gostariam que eu tivesse 5, 6 Mercedes, entendeu? Eu tenho bons carros, ótimos carros, mas não precisa ser o mais caro, não precisa ser o de $300 mil, tá entendendo? Pode ser o de 50, de R$80 mil, que tá muito bom. O que importa é você analisar aquilo, investir naquilo, comprar aquilo que efetivamente vai te traduzir num benefício. Eu não sou uma pessoa que compra bengalas, tá certo? Bengalas é o seguinte, eu não preciso chegar para uma pessoa e falar, olha, tá vendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Ao contrário, eu nunca tive a pretensão, nem a sensação de agradar terceiros para que eles pudessem me dar uma avaliação da minha vestimenta, né? Eu, agradando a mim, é o que basta, tá certo? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação e aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou. Então, no ano de 2021, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de R$1.015.000. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa. E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. A prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Então, e qual que era a sua prioridade nesse processo? A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. Poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Com disciplina e paciência. Disciplina, paciência e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluas, tá entendendo? Mas vamos que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? A primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte, é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional
que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Eu penso muito no setor de atividade perene, não é isso? Então eu tenho ações de atividade perene. E aquelas que tenham também sustentabilidade, não é isso? Então, atividade perene que consiga fazer com que o seu produto seja pago sem consumir é a de preferência. São seguros, assim. Seguro, energia elétrica, né? Quantas vezes você não pagou por não ter usado isso daí? Você nem sabe, né? Você nem faz ideia, mas muitas vezes. Tá entendendo? Então, é isso aí, a gente procura desenvolver. Agora, tem outros setores também que são setores perenes e bons, né? Nenhum país vive sem um setor comercial, de bancos comerciais. É muito difícil. Pode ter quebra geral, como teve aqui no país, da década de 70 até 90 e alguma coisa, né? Onde nós tínhamos aí 400, 500 bancos, todos eles foram caindo, quebrando, então sendo incorporados, tá certo? Agora, sobraram alguns bons, né? Então sobrou o Bradesco, sobrou o Itaú, sobrou o Santander, não sobrou porque ele é um intruso, né? Ele veio depois de tudo isso. Mas você acha que sempre vai continuar existindo, assim? Tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, assim? Você acha que são ações que a gente pode praticamente fechar o olho e imaginar que elas vão continuar existindo daqui a 30 anos, por exemplo? Eu acho que sim. Eu interpreto que sim, porque sempre vai ter alguém que tenha que controlar a circulação da moeda. Antigamente você tinha o quê? Você tinha um banco chamado colchão, você botava no colchão. Hoje não, tá entendendo? Hoje você deposita, porque você não tem condições de carregar todo o volume de recursos, não é isso? Então você é obrigado a depositar numa instituição. Até não me lembro que ano, mas não faz muito tempo, você possuía uma conta no banco e quando chegava no fim do exercício, o banco fazia uma análise, né, do seu saldo médio e te dava um juro sobre aquilo. Isso mudou. Você passou a ter o quê? Você passou a ter que pagar para ter a conta, não é isso? Então, acabou se tornando o quê? Acabou se tornando uma reserva de mercado, né? Sim. Então, passou a ser o quê? Um negócio que você também paga Espero que esse vídeo também sirva de ajuda, motivação, aprendizado ou puramente entretenimento a vocês. Lembrando que temos novos vídeos com frequência, então já cliquem no botão de se inscrever abaixo e curta esse vídeo, bem como sinalizem o sininho da inscrição para não perderem os próximos. Aproveitem!